Em nome Em do nome do Pai, Pai, do do Filho e Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para para sempre sempre seja seja louvado. louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje, que está no livro de São Lucas, no capítulo 7, dos versículos 31 ao 37. E, trazendo esta passagem, no meu entendimento, eu digo essa passagem que é a passagem das comparações. Né? E dentro de casa, muitas vezes, há muita comparação. Né? Principalmente, queremos comparar nossos filhos. O esposo quer comparar a esposa quer comparar o esposo com alguém, com alguma coisa, com alguém do passado, com alguém que conhece. E isso não pode. Né? Por quê? Cada um é cada um. Não é isso? Cada um é cada um. Nós não podemos querer que O outro seja como eu quero que seja. Né? Como eu quero que que o vizinho seja, que o meu seja de acordo, ou o meu filho, ou meu esposo seja de acordo com o vizinho do. Né? A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, do jeito que elas são. Né? E desse jeito é o que Jesus vivia, né? Que o Evangelho de hoje ele relata justamente isso. Que Jesus fala: com quem eu comparo esta geração? Igual a crianças? Igual a crianças que estão na praça, sentados, e um diz para o outro: mas rapaz, nós tocamos música alegre e vocês não dançaram. Nós tocamos músicas fúnebres, vocês nem choraram. Aí Jesus diz: vocês disseram que João Batista tinha um demônio. Só porque João Batista não comia nem bebia, apenas falava das coisas de Deus. Daqui a pouco veio Jesus e eles também criticavam Jesus, porque Jesus comia e bebia e se envolvia demais com as pessoas. Quer dizer, na verdade, eles queriam pessoas que, líderes ou pessoas da igreja, ou Deus, ou prometido, ou Salvador, que fosse do jeito deles. Os fariseus queriam isso. Né? E trazendo para dentro da família, é uma realidade. Jesus era uma pessoa afável, se envolvia, chegava nas festas, participava de tudo, fazia amizade com todo mundo, agia onde tinha de agir e ali ele convivia. Fez os maiores milagres. Jesus procurava se envolver onde chegava. Né? E fazia diferença. O pobre, o excluído, né? O faminto, o cego, o endemoniado. Todos eles Jesus se envolveu e fez maravilhas. Exato. As pessoas, Jesus se envolvia não no sentido de ser um com eles, Isso. né? Mas eles eram um com Jesus. Eles começaram a seguir Jesus pelo exemplo que Jesus dava, né? Jesus não cedeu a nenhum capricho, podemos dizer assim, das pessoas que queriam que Jesus fizesse, né? Sim, sim. É tanto que ele foi julgado, condenado pelas atitudes dele, porque ele era, a essência dele, ele não deixou, né, que as pessoas o modificassem. Mas ele era aquilo que ele era o filho de Deus, né? E no mundo que ele vivia, né? Porque ele vivia no mundo, ele não era do mundo, assim como nós também, nós não somos do mundo, estamos no mundo, né? Mas ele dava, né, o testemunho de filho de Deus. Isso. Ele não fez nada ao contrário daquilo que manchava a índole dele, né? Ele seguia os princípios de Deus, aquilo para que ele veio. Ele não se desviou para agradar a B, C, D, E, F, não. Né? Ele era aquilo que ele era. Muitas vezes, né, como você estava falando aí, muitas vezes a gente quer que os nossos filhos caminhem como nós. Que os nossos filhos vá para onde nós vamos. Mas eles têm a vida própria deles e o testemunho nós damos como pais. E aí a gente precisa fazer como Jesus fez, ensinar,
mostrar o caminho, né? Dar o testemunho e esperar o retorno de tudo isso que vem de Deus. Porque quem transforma vidas é Jesus. Só quando eu permito, né? Quando eu me deixo ser usada por Deus. Então Deus vai me transformando, Deus vai me renovando, assim na nossa família, né? Eu quero que meu filho faça isso, aquilo, ele não vai fazer porque é você que quer. Deixa o querer dele, entrega nas mãos de Deus. Claro que, como eu falei antes, né? Ensina, mostra o caminho e dá liberdade. Essa liberdade, claro, né? Aos olhos de Deus. Porque o Jesus está com você na sua caminhada, né? Na sua lida, como diz, né? Nas suas orações. Deus escuta as suas orações. E Ele não vai deixar se perder. Ele não vai deixar seu filho se perder. Ele pode até estar em um caminho que para você, né? Você está sofrendo com o caminho que ele escolheu, né? Que ela escolheu. Mas entrega nas mãos de Deus, porque o teu testemunho você deu, você ensinou, você mostrou o caminho que é certo. Então a culpa não é sua, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher, né, a nossa vida. A gente não vai enfiar a palavra de Deus de goela dentro, como disse o ditado, né? E obrigá-los a viver. E obrigá-los a Isso não viver. existe. A gente tem que dar essa liberdade, porém voltadas em oração, né, para que, dependendo, claro, das circunstâncias, né, Deus vai ali e faz. Mas nós não podemos oprimir os nossos filhos. Hoje, né, se a gente obriga, eles se afastam. Não, hoje eu creio que sempre. Sempre é. Né? Quando Deus toca, porque o bom do amor é você sentir que alguém te ama, não porque você obriga, mas porque a pessoa ama de verdade, de verdade. Né? Exato. Como, digamos, eu me sinto amado em casa, eu me sinto amado pela minha esposa, por meu filho, por minha filha, eu me sinto amado por meu pai, minha mãe, minha família em geral, né? Meu irmão, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, tudo, eu me sinto amado por todos, sogra, sogro, eu me sinto amado. Mas às vezes tem pessoas lá fora que não é nem família. E chega para tu, como chegaram já para mim e disseram, né? Eu não vou nem encenar, né? Tem pessoas que dizem, mas Wellington, eu gosto de tudo de graça, cara. Eu gosto de tudo de graça. Quer dizer, é uma colocação bonita. Né? Por que de graça? Porque, digamos, que eu não fiz nada para que eu pudesse agradar tanto quanto que aquela pessoa me considera. Né? E o amor de Jesus é assim. Ele nos ama de graça. De graça. Porque nós não conseguimos fazer aquilo com que Deus nos ama. Né? Não tem um preço. Não tem um preço. Não, Jesus me ama porque eu rezo muito. Não, Jesus me ama porque eu sou adorador. Não, Jesus... Não. Ele nos ama simplesmente como nós somos. Não tem saída. Ele aceita, né? Ele aceita. Ele né? ama o pecador e não ama o pecado. Exato. Né? E abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Nós somos filhos amados de Deus. Fomos escolhidos por Deus. Hoje nós temos uma vida por quê? Porque Deus nos permitiu. Isso. Por que nós acordamos hoje? Pelo amor de Deus. Né? Não tem outra justificativa. Exato. Estamos vivos por amor de Deus, porque Deus nos ama e porque Deus está dizendo assim, Geneide, mais uma oportunidade para você ser melhor hoje. Mais um dia. Mais um dia para você ser melhor. Né? Mais um dia para você amar mais. Né? Mais um dia para você viver mais, buscando a vida. E melhor. E melhor. Melhor. Né? É isso, sabe? Cada dia, para nós que somos pais, cada dia Deus nos dá a oportunidade de nós sermos melhores para os nossos filhos. De nós sermos melhores um para o outro. Isso, Deus nos dá essa oportunidade a cada dia.
Se você falhou ontem, hoje você... Nossa, eu falhei ontem nisso, hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu vou ser melhor. Então, é essa decisão que nós precisamos ter diariamente, reconhecendo esse amor de Deus infinito. Porque muitas vezes a gente quer agradar as pessoas para não magoar, né? A gente quer agradar as pessoas porque a gente ama, né, as pessoas, mas nós precisamos agradar ainda mais aquele que nos deu a vida, né? Às vezes a gente faz algumas opções meia, né? A gente faz, Deus está ali e a gente passa direto, né? E a gente não adora a Deus porque a gente está tão corrido, né? E Deus quer que nós hoje o adoremos, o amemos acima de todas as coisas, né? Como eu estava vendo o padre, acho que foi o padre Christian que ele dizia que nós não podemos amar ninguém mais do que a Deus. O próprio Jesus disse isso, né? É, exatamente. Aquele que ama pai, mãe, irmão e suas coisas, a mais do que a mim, não é digno Né? do Porque reino dos fala agora, céus. se você amar seu marido mais do que a Deus, está errado. Está errado. Se você amar seus filhos mais do que a Deus, está errado. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é o momento que a gente tem, né, hoje de reconhecer essa necessidade desse amor de Deus na nossa vida, né? Porque a sabedoria de Deus, Ele vai mostrar a verdade para nós. Se nós deixemos, né, Deus agir em nós vamos ter a sabedoria de Deus e a nossa família, a nossa casa vai entender. E essa sabedoria de Deus, sabe, tudo em Deus, tudo que vem de Deus é muito lindo, sabe? Eu, no meu pouco entendimento, né, que estamos dentro da igreja há um bom tempo, graças a Deus, é justamente isso. Deus, Ele sabe que a opressão, a obrigatoriedade é algo tão complicado que Ele não usa. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. É. Ele chegou para Mateus e disse, vem e segue-me. Que era Exato. Levi, levantou-se, foi embora e seguiu Jesus. Chegou para Pedro, João, Tiago, passaram a noite todinha sem pescar. Joga a rede do lado direito, jogou. Pedro disse, Senhor, afasta de mim, eu não sou digno de estar diante de vós. Pedro, de hoje em diante eu faço de vós, pescadores de homens. Os três entenderam, largaram tudo e seguiram Jesus. Né? E assim foram vários chamados de Jesus, vários. Né? E esse chamado dentro da família é isso. Jesus não obrigou ninguém. E dentro da família nós não devemos obrigar filho ou a filha a fazer nada. Mostrar o melhor líder, como se diz aí nos grandes palestrantes da vida, que nós já fomos alguns, né? Ele sempre diz que existe o líder e existe o chefe. O chefe é aquele que obriga a fazer sem fazer. E o líder é aquele que ensina a fazer fazendo. Né? Acho que vocês entenderam essa palavra, né? Porque eu falo meio assim às vezes. Mas fica no coração. Jesus fez isso. Toda forma de amor, Jesus praticou e falou, dizendo. Né? Então, Jesus veio no nosso meio. Né? Deus enviou primeiro João Batista. João Batista foi um homem que veio cumprir somente a palavra de Deus. Veio aplainar o caminho para o Senhor Jesus. E ele era sério. Não se envolvia em festas. Cobrava de Herodes e Herodíades, como falamos aqui. E de tantas outras coisas. Eles criticavam João Batista. Jesus, no entanto, se envolvia com as pessoas e fazia milagre, comia e bebia e multiplicava vinho e pão e tal. Se envolvia em geral. Mas o segredo principal é o quê? Eles se irritam porque nenhum dos dois deixaram-se dominar pelas atitudes erradas dos fariseus. Porque os fariseus tinham uma visão. Eles queriam que as pessoas em geral, em tudo, se existisse profeta que fosse,
todos fossem abaixo deles. Todos fossem dominados por eles. É como que nós quiséssemos que a gente tivesse um Deus que não fosse meu Deus acima de mim. Mas é como se nós quiséssemos que nós tivéssemos um Deus que fosse o meu servo, que faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quiser. Então, dentro de casa também é isso, como o Geneide colocou. Nós não podemos estar obrigando a filho a ir para a igreja. Lança o convite. Né? Nós não devemos... Fala de Deus. Né? Não pode deixar de falar de Deus, não falar pode. do amor de Deus para os nossos filhos. Né? Não é isso? Exato. Porque falar de Deus é algo importante. Agora, isso é uma coisa. Isso eu levo a sério. Né? Tudo na nossa vida precisamos envolver Deus, envolver a palavra. Porque todo sentido da nossa vida, Deus está presente. A palavra de Deus se faz presente. E tudo na nossa vida vai se resumir um dia em nós estarmos diante do Senhor, vendo ou sendo julgado ou sendo apresentado todas as nossas atitudes negativas e positivas. Né? Porque o acusador gosta de acusar para querer condenar as almas. Mas o que vale salientar, que nós trazemos esse evangelho para dentro da família, repito, é justamente isso. É se respeitarem, olhar as suas condições, viver com coerência. Não é isso? A coerência é a base de tudo. É a luz, é a transparência, é a verdade. Viver ali como que estivesse, não é como, mas ter na mente, ter a certeza de que nós estamos vivendo diante de Deus. E procurar sempre lembrar disso, mostrar isso a meu filho, a minha filha, a meus amigos, no trabalho, seja onde for, eu procurar sempre estar voltado nesse sentido. É viver a essência, né? Isso. A nossa essência é ser cristã, né? Então é viver isso, viver dessa forma, viver olhando para Deus, para os ensinamentos que Deus nos dá, né? E aí a gente precisa dar testemunho na nossa vida de Jesus, né? Escutar sem julgar, né? Buscar viver nesse... Viver equilíbrio, né? Exatamente, né? Porque a família vai crescer, né? Quando a gente tem equilíbrio, nem tanto nem tão pouco, né? Mas viver equilibrado, né? Para que a disciplina, né? E o carinho, a correção seja dada, mas com abraço, né? Com carinho e com atenção. Pois é, e nesse sentido de abraço, de correção, de carinho, vai gerar o quê? A sabedoria. Exato. Né? Porque a sabedoria, ela vem de atitudes de coerência, de equilíbrio. Quer ter filhos equilibrados? Porque às vezes os pais, em geral, né, têm insegurança para com os filhos. Porque às vezes não tem aquela conversa, não tem aquele diálogo, não tem aquela firmeza, não passou aquela segurança. Sempre vê no filho insegurança, incapacidade, sempre vê no filho incompetência, sempre vê no filho irresponsabilidade. Às vezes que não diga, mas dentro do coração sente isso. E isso às vezes não gera confiança. A confiança vem disso. Vem da plenitude que você sabe que você plantou a semente naquele coração. Você transferiu aquilo que Deus queria que você transferisse. Você viveu a sua vida em atos e palavras dentro da palavra de Deus, numa vida coerente, numa vida firme na fé. Então a família, ela vai crescer. Né? Ela vai crescer. Crescer em sabedoria, em amor, em unidade. Sabe aquela família? Às vezes nós conhecemos aquelas famílias que você olha assim, rapaz, que família unida. Ali é um por todos e todos por um. Né? Porque tem essa afinidade. Eles tocam no mesmo ritmo. Eles vivem a mesma visão. Pode estar até mesmo divergente com alguma situação, mas eles têm a mesma visão de dizer, Deus é meu tudo. Né? Eu confio em Deus.
Eu confio mais em Deus do que em meu pai. Eu confio mais em Deus do que mais em minha mãe. Eu confio mais em Deus do que nos meus amigos. É confiança em Deus. Transmitir esse sentido. Porque fazendo isso vai se exalar dentro do lar aquele amor, aquela essência, aquela segurança que nós precisamos ter dentro de casa. Isso mesmo. E aí, tá aí a missão para você hoje. Né? Refletir, né, sobre tudo isso que nós falamos aqui, né, como é que você está agindo. Peça sabedoria a Deus, né, para que Ele possa conduzir a sua casa, né, conduzir a sua família nos princípios do Evangelho. Né, seja você, né, essa porta aberta para que o amor de Deus possa entrar cada vez mais, né, com certeza. E aí nós pedimos para que nesse momento, né, que você está vendo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para que quando nós coloquemos, né, quando nós colocarmos, né, vídeos novos, você já esteja sabendo, né? Também compartilhe, né, divulgue, né, para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você. E para nós finalizarmos, vamos fazer um momentinho de oração, né? Senhor Jesus, Ensina ensina-nos, nossa nossa família família, a ter um coração aberto para ouvir a tua voz. Ajuda-nos a não viver de críticas ou reclamações, mas a buscar o equilíbrio entre firmeza e ternura. Que nossas atitudes revelem tua sabedoria e que o nosso lar seja lugar de paz, acolhimento e amor. Que Deus, amém.